durante o descanso na umidade exposta ou risco de queda de água por ventos fortes. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, senhores e senhoras. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse 18º congresso e poder apresentar um pouco do que a gente fez lá em Piracicaba sobre a orientação do professor Zemota, os outros colegas do departamento também. Aqui podemos ver como está estruturada a pesquisa, falar assim, uma contextualização do município, da praça, o objetivo, depois a metodologia que foi utilizada, depois os resultados da discussão e conclusões e recomendações. Uma contextualização. O estudo foi realizado no município de Piracicaba, estado de São Paulo, na Praça José Bonifácio. O município de Piracicaba foi fundado em 1767, tem 247 anos, e uma das principais praças no município é a José Bonifácio, que fica localizada na região central de Piracicaba. Ela possui 17 mil metros quadrados e em 1980 foi dado ênfase às áreas pedonais, que é o calçadão, mais para a área do comércio. E a partir de 1980 os veículos não poderiam transitar nela e isso teve uma perda dos residentes. Então, em 2005, o Instituto de Planejamento de Piracicaba fez uma reforma remodelando partes da área. Aqui é uma figura na construção da praça e essa é uma figura da atualidade. O objetivo, então, foi avaliar as alterações microclimáticas causadas por essa reforma na praça. Aqui é o município de Piracicaba, aqui são os bairros com as respectivas regiões, e a Praça José Bonifácio que situa-se no bairro Centro. Materiais e métodos. Aqui a gente utilizou uma imagem de 2004, que foi anterior à reforma de 2005, e uma outra de 2013, para representar a realidade. Essa primeira imagem aqui a gente percebe a cobertura agora destacada pela bandeira infravermelho, a imagem que realça a vegetação. Essa daqui é uma imagem simples do Google Earth de 2013 e percebemos que nessa área aqui, próxima aos novos táxis, foi onde houve maior remodelação da praça, suprimindo principalmente árvores. Então a metodologia adotada foi a utilização desse software, o MPMet, assim como o Resistor, como o de Impulso, programas de SIG como o ArcGIS, QuantumGIS, o próprio Multispec para quantificação da cobertura arbórea, ou ainda o programa ArcGIS, já representado por outros colegas nossos anteriormente. O MPMet é mais uma ferramenta que auxilia no planejamento ambiental das cidades. Ele é capaz de realizar simulações microclimáticas entre a superfície e a vegetação da atmosfera. Foi um programa desenvolvido na Alemanha por Brusque. A primeira versão dele foi disponibilizada em 1997 e atualmente encontra-se na versão 4 preview, que foi disponibilizada para a gente no mês passado, em outubro. As principais áreas que utilizam ele são climatologia urbana, arquitetura, design e planejamento ambiental. É um programa que possui 32 bits, com linguagem de programação em Delphi, operando na plataforma Windows, e o processamento dos dados é recomendado, os autores do programa recomendam pelo menos 1 GB de RAM e 2 GHz de CPU. Ele é composto de 2 arquivos, um com a extensão .in, que é o arquivo de modelagem da área, e cada grid pode ter entre meio metro e 10 metros de comprimento, e o outro arquivo de configuração, que a gente coloca os dados de entrada. Então a gente modela os edifícios, vegetação, solo e fontes de poluentes, através de uma imagem no formato bitmap. A gente coloca essa imagem bitmap por baixo do programa, depois a gente modela todas essas características, edifícios, vegetação, solos e poluentes. Uma das limitações do programa de microescala, a resolução dele vai de meio metro até 10 metros, e a máxima grelha permitida é 250 por 250,
Então, o máximo é 2,5 km por 2,5 km que a gente consegue modelar. Por isso que é uma simulação microclimática. E demanda alguns processadores, porque é esperado um programa de modelagem, por envolver muitos cálculos numéricos. Isso aqui, esses são os dados particulares da área de estudo. Foi utilizado edificações entre 5,70 metros até 70 de altura, em bairro centro, que varia as alturas do edifício. Temos comércios com casas mais baixas, até edifícios comerciais, que chegam a 70 metros de altura. Árvores com 10 a 15 metros de altura, com copa densa, muito densa. O solo é composto por asfalto, pedra e água, que é uma fonte central. Esse daqui é um print screen das características do input da área. Aqui a gente coloca o nome da simulação, a coordenada dela, os horários, que no caso aqui nas capas da GMT-3, -3, pulso do Greenwich, portanto vezes -15, vezes 15, -45. E aqui o dx e o dy significa a distância dos grids com 4 metros. Isso significa que cada grid utilizado foi composto de 4 metros. Características inferiores aos 4 metros, nesse caso, não seriam representadas. Aqui é um outro print do arquivo de extensão .in, que é a modelagem da área. A gente coloca aqui a modelagem dos edifícios, 5, 6, 7, 8, 70 metros e modela, vai desenhando por baixo, por cima da imagem bitmap que a gente colocou por baixo. Depois a gente insere a vegetação, que aqui ele possui um banco de dados respectivo da vegetação, que vai desde grama, arbusto até árvores maiores, com até 20 metros de altura. Depois do solo, que é asfalto, pedra e quaisquer outros tipos que podem ser inseridos também, se caso algum solo não esteja aqui, assim como a vegetação, a gente pode entrar com os dados de input do nosso próprio solo, que ele reconhece e é capaz de processar. E os receptores são fontes do local de análise que a gente quer estudar. Sources são os poluentes. Aqui foi processado um Windows Server 2000 com processador Intel Xeon, operando a 2.4 GHz, num esquema de nuvem. Um cluster de 8 processadores, como a gente simulou em dois casos, para 2004 e 2013, a gente colocou um de 16 GB e outro numa máquina de 32 GB de RAM. Isso porque tinha disponível no sistema nuvem da USP duas máquinas com essas configurações, então a gente colocou uma em cada uma para processar. Esses excelentes computadores aqui, o tempo expendido para o processamento foi, no de 16 GB foi 21 horas e no 32 GB de RAM foi 24 horas. Esse é o tempo de simulação. Um computador mais básico, assim como o nosso, com 4 de RAM e 3 ou 5, nessas características demoraria em torno de 3 a 4 dias. Isso não pode ter falha de energia nada, senão é interrompido o processo. Porque, como já foi dito, é um programa de modelagem que envolve vários cálculos e é bem complexo. Aí ficou constatado que às 15 horas foi onde houve maior amplitude térmica das situações antes de 2005, foi 2004 e 2013. Houve a quantificação por meio do programa Multispec e houve uma redução de 25% na modificação da cobertura agora inicial. Isso ocasionou um aumento da temperatura média em meio Kelvin, que equivale a meio grau Celsius. Para isso, a gente utilizou o mesmo arquivo de configuração de 2004 e de 2013, ou seja, nós só mudamos exatamente a parte da vegetação que foi suprimida, para avaliar exatamente isso, a vegetação. Aí a gente simulou por 48 horas, descartando as primeiras 24 horas para a estabilização do programa. Aqui são os dados de input que foi utilizado, as 21 horas, os dados de entrada, velocidade do vento, direção, velocidade, temperatura, unidade específica, fator de ondas de ajuste de radiação. Isso aqui é o arquivo de configuração. Isso aqui é como foi calculado a unidade específica. A gente
faz uma curva de regressão exponencial e depois encontra a altitude que a gente quer, que é bate no eixo Y. Aí os resultados de discussão, aqui está o receptor, em 2004 e de 2013. Configuração da área antes e depois. Aqui é um print de como que a interface gráfica para iniciar o processamento. A gente carrega os arquivos de configuração e o da edição da área e depois coloca para processar. Aqui é o gráfico das 6 da manhã às 6 da tarde de 2004 e 2013, notando a diferença perto da hora do almoço. E aqui são os resultados da temperatura simulada. A gente percebe que de 2004 para 2013 houve um alastramento da mancha de calor, principalmente na parte dos módulos faxes, que corresponde a essa área aqui. Isso aqui dá a umidade relativa do ar, uma diminuição exatamente nessa mesma área que a gente percebe a mancha azul, e aqui a mancha foi encurtada. E também é possível quantificar a velocidade do vento. Aqui a gente percebe que houve um aumento da velocidade do vento, porque foram removidas a maior parte das áreas. E como conclusão de recomendações, a substituição do piso que hoje encontra-se asfaltado e a remoção das árvores de 2004 a 2013 ocasionou um aumento de temperatura no ar de até 0,3 Kelvin, no perímetro da praça, onde foi cimentado, e até meio Kelvin na nova área dos táxis, e respectiva diminuição de 4% na umidade do ar. Nos períodos mais quentes do ano, espera-se que a umidade térmica seja ainda maior, porque esses dados de entrada foram referentes ao período do inverno. Então, se no inverno houver essa diferença no verão espera-se que seja ainda mais. E é ideal considerar tanto a revitalização do espaço como as características do microclima urbano. Então, é uma coisa para se pensar também. A importância do rendimento na melhoria, rendimento do programa utilizado, na melhoria da qualidade de vida urbana e corresponde à edificação das zonas de maior impacto ambiental. E a gente pode modelar uma área e saber, eu não sei qual área que vai ter mais impacto. Vou lá, posso modelar ela e ver quais são as áreas mais afetadas, onde plantar cada árvore, onde ter cuidado especial, quais árvores que precisam ter maior resistência em cada lugar, onde posso ter aceleração de vento. Tudo isso é possível ser mapeado nesse programa. São as referências utilizadas se alguém desejar. E aqui temos, por fim, mais 4 modelos que o próprio software disponibiliza para a gente, que pode ser modelado. Você tem um estádio de futebol, no caso, tem um urbano, que a gente pode notar aqui no Rio de Janeiro, que tem algumas ruas que são bem acentuadas, isso daqui, com prédios muito altos, e árvores que não chegam nem à metade desses prédios que possam estar em locais de aceleração de vento, parques urbanos ou um simples bairro em si. Temos agora no fim, 15 segundos, um videozinho que fez a simulação. O programa o software de MES também permite exportarmos um arquivo, um vídeo da simulação microclimática. Aqui no caso foi exportado o que corresponde aos ventos. As setas disponíveis aqui indicam a direção do vento. Quanto maior é a seta, o maior o tamanho dela, mais cuidado temos que ter nessas respectivas áreas. Aqui, isso no vento vindo a 110 graus, que foi o caso do vento predominante nessa época do ano. Então, uma atenção especial nessas áreas aqui precisam ser revisadas pelos institutos de planejamento e os respectivos responsáveis. E, assim como as outras ferramentas já disponíveis aqui no Congresso, aqui eu apresento mais uma ferramenta para quem não conhece que pode ser utilizada. Obrigado.